Eu matei o amor pela minha família no instante em que ouvi aquelas palavras saírem da boca dela, como veneno destilado em vinho do Porto. Minha irmã, a perfeita Ana, com sua vida de aparências e dívidas escondidas, ousou chamar-me de parasita enquanto devorava o teto que eu construí com as minhas próprias mãos calejadas. E se eu dissesse que a verdade não era uma bomba, mas um incêndio lento que consumiu tudo o que restava de nós, incluindo o segredo que ela enterrou no túmulo do nosso pai? O sol de Lisboa batia impiedoso nas janelas do meu apartamento em Alfama, filtrando-se através das cortinas de linho puído que eu comprara no mercado de rua em Sintra anos atrás. Era o tipo de luz que ilumina tudo, sem piedade, revelando poeira no ar e rachaduras nas paredes que eu ignorava porque, afinal, era o meu refúgio. Eu, Miguel, aos 38 anos, acordava todos os dias com o cheiro de pastel de nata da padaria lá embaixo e o eco distante dos fados que subiam da rua como fantasmas melancólicos. A vida não era perfeita, longe disso, mas era minha. Construí-la do zero, depois da morte do pai, quando as dívidas da família nos deixaram na rua como mendigos em plena baixa-chiado. Ana chegou numa tarde de verão, arrastando uma mala vermelha que parecia gritar: "Eu sou importante", contra o silêncio da minha sala. "Irmãozinho", disse ela, com aquele sorriso que era metade encanto, metade armadilha, "preciso de um tempo. O divórcio está-me matando, e o teu sofá é o único lugar onde me sinto em casa." Eu abracei-a, é claro. Éramos sangue do mesmo sangue, filhos do mesmo homem teimoso que nos criara em Cascais com histórias de pescadores e sonhos de glória que nunca se realizaram. O pai, António, fora um marinheiro falido, sempre prometendo o mar como salvação, mas deixando-nos apenas com memórias salgadas de lágrimas. Ana, 5 anos mais velha, sempre fora a estrela, bonita, ambiciosa, casada com o tipo de homem que dirigia o Mercedes e fingia ser poeta nos jantares de família. Deixei-a entrar. Porquê? Porque o sangue é mais grosso que a água, e eu ainda carregava a culpa de não ter salvado o pai daquela pneumonia traiçoeira 10 anos antes. Meu apartamento era modesto, 2 quartos, uma cozinha onde eu cozinhava bacalhau à brás com o ritual de um monge, e uma varanda com vista para o Tejo que me fazia acreditar que o mundo ainda valia a pena. Trabalhei como programador freelance para empresas de turismo em Porto, codificando sites que vendiam a ilusão de Portugal como paraíso eterno. Ganhava o suficiente para pagar a hipoteca e ocasionalmente comprar um bilhete para o Benfica, mas nada de luxos. Ana, por outro lado, chegara com histórias de um casamento desmoronado em Oeiras, onde o ex-marido, o tal Ricardo, a traíra com a secretária e fugira com metade das poupanças. Nos primeiros dias, foi como nos velhos tempos. Ríamos à mesa, bebendo vinho verde gelado, relembrando como o pai nos levava à praia de Carcavelos para caçar conchas que ele jurava serem tesouros piratas. "Tu és o meu porto seguro, Miguel", disse ela uma noite, os olhos brilhando à luz da vela que acendemos para homenagear o aniversário dele. Eu sorri, sentindo o peito aquecer como se o sol de agosto entrasse pela janela. Mas logo as fissuras apareceram. Ana começou a reclamar do caos da minha vida. "Como é que ages assim, sem ambição? Pareces um daqueles velhos no chiado, sentados no banco a ver o tempo passar." Eu ria, atribuindo ao stress do divórcio. Ela invadia a cozinha, reorganizando meus temperos com a precisão de uma general, e à noite, ouvia ao telefone, sussurrando para amigas sobre o peso de carregar a família nas costas. Uma semana virou um mês. Eu pagava as contas, enchia a geladeira com queijo de serpa e pão de alentejo, e ela? Bem, ela procurava emprego. Mas eu via os sapatos novos no corredor, o perfume caro no banheiro, as noites em que saía para desabafar com uma amiga e voltava ao amanhecer, com o rímel borrado e o cheiro de gin em vez de vinho. Comecei a questionar, sutilmente. "Ana, e o teu salário do banco? Não podias alugar algo em Belém?" Ela ria, uma risada afiada como faca de cozinha. "Ah, Miguel, sempre o prático. Mas eu preciso de tempo para me recompor. Além do mais, tu precisas de mim aqui. Quem mais te vai lembrar de viver?" Aquele era o veneno dela, a insinuação de que eu era o fraco, o que ficara para trás enquanto ela conquistava o mundo. Eu engolia, porque o amor fraterno é assim, uma corrente que te prende mesmo quando dói. Mas uma noite, tudo mudou. Era fins de setembro, o ar carregado com o cheiro de castanhas assadas das ruas. Eu voltara cedo do trabalho, exausto de debugar código para um site de roteiros de vinho no Douro. Ana estava na sala, de pernas cruzadas no meu sofá de veludo gasto, falando ao telefone com a voz baixa, conspiratória. Não pretendia escutar, mas as palavras vazaram como fumaça por baixo da porta entreaberta. "Sim, eu sei, é patético. Ele acha que é o provedor, mas olha para isto, um buraco em Alfama, sem mulher, sem filhos, vivendo de migalhas. Eu chamo-lhe parasita porque é isso que é, mama do meu suor, da herança do pai que eu administrei sozinha. Se não fosse por mim, ele ainda estaria a mendigar em Cascais." Pausa. Riso. "Exato, parasita.
Mas SHH, ele não sabe que eu ouvi o testamento inteiro. O pai deixou tudo para mim, mas eu deixo ficar aqui por pena. Pena, percebes? É como alimentar um cão sarnento. O telefone caiu da minha mão, estilhaçando-se no chão de azulejos. O som ecoou como um tiro no silêncio da casa. Ana ergueu os olhos, o rosto pálido como queijo fresco, mas era tarde. As palavras já estavam gravadas na minha alma, queimando como ácido. Parasita. Eu, que pagara o funeral do pai com empréstimos, que reconstruíra a vida sem um tostão, que a abracei quando o mundo dela desabou. Naquele momento, sob a luz amarelada da lâmpada, vi-a não como irmã, mas como um lobo em pele de cordeiro. E o segredo que ela mencionara, o testamento. Isso era a faísca que acenderia o inferno. Sentei-me na varanda naquela noite, o tejo negro e sereno abaixo, enquanto o vento trazia ecos de guitarras fado. O coração batia como tambor de procissão em Óbidos, furioso, traído. Como ela ousava. E pior, o que era essa história do testamento? O pai morrera sem alarde, deixando apenas dívidas e um relógio de prata que eu usava no pulso. Ana cuidara dos papéis, sim, com sua eficiência de bancária, mas eu nunca questionara. Confiava nela. Agora, a dúvida rastejava como uma serpente no jardim de Belmonte. No dia seguinte, fingi normalidade. Preparei café da manhã, ovos mexidos com chouriço, pão torrado, e sorri quando ela desceu, os cabelos loiros desgrenhados como se nada tivesse acontecido. Bom dia, parasita, pensei, mas disse, dormiste bem. Ela assentiu, tagarelando sobre entrevista fictícia. Eu observava, catalogando, as unhas roídas de ansiedade, o colar de pérolas que o ex lhe dera, o brilho falso nos olhos. Decidi que investigaria. Discretamente. Porque o sangue pode ser grosso, mas a vingança é mais doce que maduro de Évora. Comecei pelo notário em Cascais, um velho conhecido do pai chamado Sr. Mendes, com escritório cheirando a papel velho e conhaque. Marquei uma consulta sob pretexto de assuntos pendentes. Ele me recebeu com um abraço apertado, os bigodes grisalhos roçando minha bochecha. Miguel, rapaz, quanto tempo? O teu pai ficaria orgulhoso. Orgulhoso. Ri por dentro. Sentamo-nos à mesa de mogno, e eu fui direto, o testamento. Ana mencionou algo sobre divisões. Os olhos dele piscaram, hesitantes. Ah, sim. O António foi claro, a casa em Cascais para Ana, por ser a forte, e o resto dividido. Mas houve uma cláusula. Confidencial. Confidencial. A palavra pairou como névoa no Douro. Ele hesitou, folheando papéis amarelados. O teu pai escreveu uma carta para ti, selada. Disse para só abrir-se. Bem, se a família te magoasse. Magoadas. Meu estômago revirou. Mendes entregou-me um envelope, o selo de ser arrachado pelo tempo. Lê em casa, rapaz. E lembra-te, o mar leva tudo, mas a verdade fica na areia. Voltei para Lisboa no comboio, o envelope queimando no bolso como brasa. Ana estava fora, compras, disse. Abriu na cozinha, sob a luz do meio-dia que entrava pela janela como julgamento divino. A caligrafia trêmula do pai, meu filho, se lês isto, é porque a Ana te feriu. Ela sempre foi a minha fraqueza, ambiciosa demais. Mas tu, Miguel, és o coração. A casa não é dela, é tua. Eu mudei o testamento no hospital, sem ela saber. Usa para viver, não para odiar. Ama, mesmo quando dói. A casa em Cascais. A nossa velha moradia à beira-mar, que eu pensava perdida nas dívidas. Ana mentira. Não por pena, mas por ganância. O parasita era ela, sugando não só o meu teto, mas a herança do nosso sangue. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se ao sal do suor. O ódio nasceu ali, lento e visceral, como uma ressaca após noitada em Bairro Alto. Não era raiva cega, era calculada, afiada como navalha de barbear em Porto. Ela pagaria. Não com violência, mas com a verdade que ela tanto temia, a exposição, a humilhação, o desmoronamento do império de mentiras que construíra. Naquela noite, servi jantar, sardinha assada, salada de tomate com órgãos frescos, vinho tinto de Dão. Ana comeu com apetite, alheia ao furacão na minha mente. Sabes, Miguel, disse ela, limpando a boca com o guardanapo bordado que eu herdara da mãe, tu precisas de mudar. És como um caracol no seu casco, seguro, mas imóvel. Deixa-me ajudar-te a encontrar uma mulher, talvez em Coimbra, onde as estudantes são tão vivas. Ri, um riso seco como pão amanhecido. Talvez, Ana. Mas primeiro, conta-me mais sobre o pai. Sobre o testamento. Ela congelou,
o garfo a meio caminho da boca. O quê? Por que agora? Encolhi os ombros, fingindo casualidade. Só curiosidade. Ele deixou-te tudo, não foi? A casa, o dinheiro. Os olhos dela estreitaram, como de uma raposa farejando armadilha. Sim, e fiz bem em gerir. Tu não tinhas cabeça para isso. Bebi um gole de vinho, sentindo o tanino amargo na língua. E se eu dissesse que sei a verdade? Silêncio. O Tejo lá fora murmurava segredos ao luar. Ela riu, nervosa. Que verdade, tonto? Estás paranoico. Não respondi. Deixei-a remoer, plantando a semente da dúvida. Nos dias seguintes, tornei-me observador invisível. Instalei um app no meu laptop para rastrear as finanças dela, nada ilegal, só curiosidade fraterna, diga-se. Descobri transferências para uma conta em Espanha, dívidas de jogo em casinos de Estoril, e e-mails para um advogado sobre vender a casa de Cascais sem alarde. Ela planejava fugir com o que restava, deixando-me na poeira como o parasita que eu não era. O plano formou-se na minha mente como um fado triste, não a confrontaria ainda. Em vez disso, convidaria a família, tias de Setúbal, primos de Faro, para uma reunião em memória do pai. Em Cascais, na casa que era minha por direito. Mandaria o notário com os papéis, e a verdade explodiria como fogo de artifício em São João. Mas antes, precisaria de mais provas, testemunhas, o tipo de armadilha que faz um homem questionar sua própria humanidade. Enquanto isso, a convivência tornou-se um teatro de sombras. Ela cozia pratos elaborados, cataplana de marisco que cheirava a mar e traição, e eu elogiava, os dentes cerrados. À noite, deitado na cama, revivia as palavras dela, cada sílaba uma faca torcendo na ferida. O que me feria mais não era a mentira, mas a frieza. Ela via-me como nada, um estorvo no seu caminho para a liberdade. E eu, que a amara como a única âncora na tempestade, sentia o ódio crescer, nutrido pela solidão de Alfama, onde as paredes ecoam suspiros de amantes perdidos. Os dias em Alfama tornaram-se uma dança perigosa, um tango onde cada passo era medido, cada olhar uma ameaça velada. Ana, sentindo o ar carregado, começou a agir como se nada tivesse mudado, ria alto ao telefone com as amigas de Oeiras, saía para passeios que eu sabia serem encontros com o ex para discutir pensão. Eu, por minha vez, mergulhava no trabalho com fúria, codificando linhas de código que pareciam veias pulsantes de vingança. Cada site que criava para hotéis de luxo em Lagos era uma distração, mas também um lembrete, eu construir algo do nada, enquanto ela dilapidava fortunas alheias. Uma manhã chuvosa de outubro, o céu de Lisboa derramando-se como lágrimas não choradas, decidi avançar. Liguei para o Sr. Mendes. Preciso dos papéis completos. E da carta do pai, cópia para a reunião. Ele hesitou, a voz rouca pelo telefone como cascalho no Tejo. Miguel, pensa bem. A família. O sangue. Não queres isso a explodir como uma granada em Natal? Ri, amargo. Já explodiu, Sr. Mendes. Dentro de mim. Ele suspirou, prometendo enviar tudo por correio registado. Enquanto esperava, comecei a mapear o terreno, convites para as tias Emília e Rosa, que sempre invejaram a beleza de Diana, o primo João, o advogado beberrão de Faro que odiava hipocrisias, e até a prima Lúcia, a psicóloga de Coimbra que farejava mentiras como um cão de caça. Ana notou a mudança. Estás estranho, irmão. Como se carregasses o mundo nos ombros. Estávamos na cozinha, eu cortando cebolas para um ensopado de coelho que o pai adorava, o cheiro picante enchendo o ar como memórias. Ela encostou-se à bancada, braços cruzados, o robe de seda escorregando ligeiramente para revelar a clavícula marcada por um hematoma recente, de uma briga com o ex, supus. Talvez eu carregue, Ana. O teu mundo, por exemplo. As palavras saíram afiadas, e ela piscou, surpresa. O meu. Tu vives de graça aqui, sem esforço. Eu luto todos os dias. Riu por dentro. Gratuitas. Eu pagava tudo, do eletricista ao detergente. Mas deixei passar, virando as cebolas na frigideira com um chiado que ecoava minha raiva contida. Naquela noite, enquanto ela tomava banho, o vapor subindo como fantasmas, revirei a mala dela no quarto de hóspedes. Encontrei recibos, joias em lojas de luxo na Avenida da Liberdade, apostas online em casinos virtuais, e uma carta de um credor ameaçando penhora. Mas o golpe veio de um diário de cor preto, escondido no fundo, páginas rabiscadas com fúria. Miguel é um peso morto. Se não fosse por mim, ele venderia tudo por nada. O pai errou em mimá-lo. Eu mereço a casa, eu cuidei dele nos últimos dias, limpando vômito e mentiras. Limpeza. Eu estivera no hospital, segurando a mão ossuda do pai enquanto ele delirava com mares imaginários.
Ana chegara no fim, com flores murchas e promessas vazias. O diário revelou mais. Ela falsificara documentos para vender partes da casa de Cascais a um investidor estrangeiro, embolsando uma comissão suja. E o pior, uma entrada sobre mim, ele suspeita. Se descobrir, acabará comigo. Mas eu sou mais esperta. Deixá-lo ficar até eu fugir para a Espanha. Parasita até o fim. Fechei o livro com mãos trêmulas, o ódio solidificando-se como cera de vela endurecida. Não era só traição, era um plano meticuloso, de selagem de teias que me enredavam como uma mosca. Decidi acelerar. O correio chegou 2 dias depois, uma caixa parda com o selo do notário. Abri-a na varanda, o vento de outono agitando as páginas como folhas secas. O testamento revisado, a casa para mim, com instruções para proteger o legado familiar de ambições cegas. A carta do pai, agora em cópia, ecoava sua voz rouca: Ana é fogo, Miguel, queima tudo o que toca. Tu és a terra, firme. Não a odeies, liberta-te. Libertar-me. O fogo em mim não queria liberdade, queria queimar de volta. Enviei os convites por e-mail, com um tom inocente: reunião familiar em Cascais, 15 de novembro. Em memória do pai, tragam histórias e vinho. As respostas vieram rápidas, tias animadas, primos curiosos. Ana, ao ver o e-mail no meu laptop aberto, franziu a testa. Cascais. A casa está alugada, Miguel. Não é boa ideia. Sorri, o primeiro sorriso genuíno em semanas. Não, mana. Eu cuidei disso. É nossa de novo. Ela empalideceu, murmurando desculpas sobre compromissos. Mas eu via o pânico nos olhos, o mesmo pânico que o pai deve ter visto antes de morrer. Os dias até a reunião foram um purgatório. Ana tornou-se pegajosa, cozinhando pratos favoritos meus, arroz de marisco fumegante, queijos de azeitão cremosos, como se pudesse comprar o silêncio com sabores da infância. Conversávamos horas, relembrando verões em Sagres, onde corríamos pelas dunas até o sol se pôr como uma bola de fogo no Atlântico. Lembras-te do pai ensinar-nos a nadar? Ele dizia que o mar perdoa, mas não esquece. Ela assentia, lágrimas falsas nos olhos. Sim, e tu eras o medroso, sempre a agarrar-te a mim. Medroso. Eu fora o que mergulhara primeiro, salvando-a de uma onda traiçoeira. Mas o passado agora era a arma, e eu a afiava em silêncio. Uma noite, após muito vinho de colheita, ela desabafou. Estávamos na sala, o fogo crepitando na lareira improvisada, um aquecedor elétrico, mas o crepitar era de um CD de fado, e ela encostou a cabeça no meu ombro. Miguel, sinto-me tão perdida. O Ricardo. Ele levou tudo. E eu, que pensei ser invencível. Acariciei-lhe o cabelo, sentindo o cheiro de shampoo de camomila misturado à culpa. Tu és forte, Ana. Mais que eu. Mentira doce, veneno embrulhado em mel. Ela ergueu o rosto, os olhos verdes, iguais aos do pai, procurando. Então por que me chamas de parasita nas tuas conversas com o João? Congelei. Eu não chamara, era projeção dela. Mas usei, porque às vezes nos vemos no outro, mana. O que odiamos em nós. Ela adormeceu ali, vulnerável como uma criança. Eu cobri-a com uma manta tecida em Trás-os-Montes, e saí para a varanda. O Tejo refletia as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas, e jurei pelo rio, a reunião seria o fim. Não o dela, mas do disfarce. A verdade explodiria, e eu assistiria, impassível como as estátuas dos navegadores na Praça do Comércio. Preparativos consumiram-me. Liguei para o investidor espanhol, um contacto do meu trabalho, fingindo interesse em parceria familiar. Ele confirmou, pagara a Ana adiantado, sem ver os papéis reais. Ela disse que era viúva, herdeira única. Ri alto, imaginando o escândalo. O primo João, ao saber, prometeu vir com o seu vinho de reguengos e um apetite por drama. Deixa comigo, Miguel. Eu sou o cão de guarda da família. Na véspera, Ana tentou sabotar. Cancela, por favor. A casa tem problemas, infiltrações, fantasmas. Fantasmas. O único era ela. Recusei, gentil. É pelo pai, Ana. Ele gostaria. Ela saiu batendo a porta, para visitar uma amiga em Belas. Voltei ao diário dela, copiando a entrada-chave para um pendrive. Provas. Cada palavra uma bala na câmara. Amanheceu o 15 de novembro com sol tímido, o ar fresco de outono cheirando a folhas molhadas e promessas quebradas. Dirigi até Cascais no meu velho Fiat, anaulado em silêncio furioso, as unhas cravadas na bolsa de couro. A casa surgia na curva da estrada costeira, paredes brancas caiadas,
telhado de telhas vermelhas, o jardim selvagem com buganvílias em flor como sangue coagulado. O portão rangeu ao abrir-se, e o mar rugia ao fundo, aprovador. A família chegou em ondas, tias com tabuleiros de doces de ovos, primos com garrafas tilintantes. Abraços, beijos, o caos alegre de uma reunião portuguesa. Ana sorria, a rainha das aparências, servindo port-wine em copos de cristal herdados. Eu observava, o envelope do testamento no bolso como uma granada. O Sr. Mendes apareceu por último, chapéu na mão, olhos sábios. Vamos começar, perguntei, erguendo a voz acima do burburinho. O sol batia na sala de jantar, iluminando o retrato do pai na parede, ele, com o cachimbo na boca, olhando para nós como um juiz. Sentei-me à cabeceira, Ana à minha direita, tensa como corda de viola. Hoje, honramos o pai lendo o seu testamento. Não o que conhecemos, mas o verdadeiro. Murmúrios. Ana engasgou com o vinho. Miguel, o quê? Abriu o envelope, a voz firme como o granito de Sintra. António Ferreira deixa a casa para Miguel, por ser o guardião do coração familiar. Ana recebe apenas memórias, as dela são suficientes. Gritos. Lágrimas das tias. Ana levantou-se, o rosto contorcido. Mentira. Eu cuidei dele. Mostrei as provas, recibos, diário, e-mails. O primo João leu em voz alta, parasita. Mama do meu suor. Silêncio mortal. O mar lá fora ria, ondas quebrando como aplausos. Ana desabou, soluços rasgando o ar. Eu tinha dívidas. O Ricardo. O casino. A família a olhava como uma estranha. Eu senti um vazio, não triunfo. A vingança era doce, mas oca, como fado sem alma. Abracei-a por último, sussurrando, o mar perdoa, mas não esquece. Ela fugiu naquela noite, para a Espanha ou o inferno, deixando o cheiro de traição no ar. A casa em Cascais tornou-se meu exílio após a reunião, um casulo de ecos onde o mar sussurrava segredos que eu não queria ouvir. A família dispersara-se como folhas ao vento de novembro, levando consigo os doces intocados e olhares de pena para mim, o vítima nobre, o irmão traído que perdoara com o abraço vazio. As tias Emília e Rosa ligavam diariamente, com vozes melosas de compaixão. Coitadinho do Miguel, aguentaste tudo como um santo de Fátima. Santo. Eu ria para o telefone, amargo, enquanto limpava a poeira da sala onde o retrato do pai me encarava com olhos acusadores. Não era santidade, era o começo de uma erosão lenta, onde a vitória se revelava tão podre quanto a maçã de Eva no jardim do Éden português. Ana desaparecera, é claro. Uma mensagem de texto magra na manhã seguinte, perdão. Preciso de tempo. Não me procure. Como se eu fosse o caçador. Bloqueei o número, mas o fantasma dela pairava, um lenço esquecido na cadeira, o perfume azedo no banheiro, marcas de copo na mesa de carvalho onde brindáramos à saúde dela semanas antes. Vendi o apartamento em Alfama rapidamente, um casal de turistas ingleses, encantados com o charme autêntico, e mudei-me para Cascais com caixas de livros e o relógio do pai tic-tacando como um coração culpado. O mar ali era diferente, selvagem, atlântico, batendo nas falésias como punhos de Deus zangado. Corria pela praia ao amanhecer, pés afundando na areia fria, o sal limpando as feridas que ninguém via. O trabalho continuou, remoto agora, com o laptop na varanda coberta de era. Codificava roteiros para vinhas em Alentejo, imaginando uvas esmagadas sob pés vingativos. Mas à noite, o silêncio da casa amplificava os demónios. Sonhava com o pai, ele, na cama de hospital em Lisboa, mão na minha, sussurrando protege a Ana, filho. Ela é fogo frágil. Frágil. O fogo dela quase me consumira. Acordava suado, o peito apertado como rede de pesca apertada demais, e bebia conhaque direto da garrafa, sentindo o calor descer como lava no Douro. O primo João visitou uma semana depois, chegando de Faro com o carro cheio de caixas de marisco e uma garrafa de medronho que cheirava a pecado. Tu pareces um fantasma, Miguel. Vamos à praia, beber e esquecer. Esquecer. Ele não entendia. Sentamo-nos na falésia, o sol poente tingindo o céu de laranja como vinho derramado, e ele abriu o coração. A Ana ligou-me. Choramingando, pedindo dinheiro. Disse que tu a destruíste. Ri, o som rouco como corvo. Destruí? Eu revelei, João. Ela construiu o castelo de cartas. Ele acenou, mastigando uma amêijoa. Sim, mas o sangue. Dói, não é? Como perder um braço no mar. Dói. À noite, revivia a cena, os olhos dela, verdes como esmeraldas falsas, implorando enquanto o notário lia. Porquê, Miguel? Porquê agora?
Porque o amor morrera, respondi em silêncio. Mas a dúvida rastejava, e se o pai errara? E se eu fosse o parasita, vivendo de culpas alheias? Consultei a prima Lúcia por Zoom, a psicóloga com sotaque suave de Coimbra. Trauma fraterno, Miguel. A traição reabre feridas antigas, a morte do pai, a ausência da mãe. A mãe, sim, partira quando éramos crianças, para Brasil com um amante, deixando-nos com o pai e suas histórias amargas. És vingativo por necessidade, não por maldade. Mas cura, ou o ódio te consome? Cura. Tentei. Juntei-me a um grupo de caminhadas em Sintra, subindo trilhas musgosas onde o ar cheirava a eucalipto e mistério. Conheci a Isabel, uma professora de história de 35 anos, com cabelos castanhos ondulados e riso que soava como sinos de igreja em Évora. Falávamos de reis e navegações, de como Portugal conquistara o mundo mas perdera a si mesmo em saudades. Tu carregas uma tristeza antiga, disse ela numa tarde, sentados num banco com vista para o Palácio da Pena, rosado como bolo de aniversário. Como o fado, belo, mas lancinante. Beijámo-nos ali, sob a névoa, e por um momento, o mundo encolheu ao calor dos seus lábios. Mas Ana voltava nos sonhos. Uma noite, o telefone tocou às 3 horas, número desconhecido. Atendi, voz rouca. Miguel. Sou eu. Silêncio. O mar rugia ao fundo, como se soubesse. O que queres, Ana? Soluços. Volta. Eu. Errei. O Espanha foi um erro, o homem lá era pior que o Ricardo. Preciso da casa, do nosso lar. Nosso. A casa era minha, o lar uma ilusão. Tu chamaste-me parasita. Agora, quem mama? Pausa longa, só respiração entrecortada. Eu estava zangada. O pai. Ele preferia-te a ti. Sempre. A ferida abriu de novo. Não é verdade. Ele amava-nos iguais. Desliguei, o coração martelando como tambor em procissão. Bloqueei de novo, mas o veneno infiltrara-se. No dia seguinte, Isabel notou. Caminhávamos pela marginal de Cascais, o vento salgado chicoteando os rostos, e ela pegou na minha mão. Conta-me. Contei tudo, a traição, a reunião, o vazio. Ela ouviu, olhos castanhos sérios. Perdão não é fraqueza, Miguel. É força. Liga-lhe de novo. Fecha o ciclo. Perdão? O mar batia nas rochas abaixo, espumando como raiva não dita. E se ela não merecer? Merecer. A palavra ecoou enquanto eu pesquisava. Sim, usei os meus skills de programador para hackear, eticamente, claro, as contas dela. Descobri, ela estava em Sevilha, num apartamento minúsculo, trabalhando como empregada num bar de flamenco, as dívidas crescendo como era selvagem. Fotos nas redes, sorriso forçado, mas olhos vazios, postando sobre novos começos, com filtros que mentiam a luz. Senti uma pontada, pena. Não, justiça poética. O fogo dela agora queimava a si mesmo. Decidi confrontar. Comprei bilhete de comboio para a Espanha, contando a Isabel que era fecho de capítulo. Ela beijou-me na estação de Cascais, o cheiro de café e maresia no ar. Volta inteiro, amor. Amor. A palavra doía, nova e frágil como concha na praia. Sevilha era um labirinto de calor e azulejos, o Guadalquivir preguiçoso sob pontes mouriscas. Encontrei-a no bar, La Pasión, numa rua estreita do Triana. Ela servia sangria a turistas, o avental manchado, cabelos presos num coque desleixado. Miguel. O copo caiu, estilhaçando-se no chão de terracota. Abracei-a nos fundos, o cheiro de azeite frito e lágrimas misturando-se. Por que vieste? Sussurrei, pelo pai. Pelo que restou. Sentámo-nos num café próximo, o sol de meio-dia impiedoso como em Lisboa. Ela contou, o homem em Espanha era um vigarista, levara o pouco que restava, as noites de insônia, sonhando com a casa em Cascais, o arrependimento que ruía como traça em madeira velha. Eu era cega, Miguel. O dinheiro. O medo de ser como o pai, falido. Chamei-te parasita porque via nele em ti, o fraco que eu temia ser. As palavras acertaram como ondas. E o testamento? As mentiras. Lágrimas escorreram. Ganância. Mas tu. Tu perdoaste na reunião. Por quê? Porque o ódio era pesado demais. Não perdoei. Libertei-nos. Bebemos café amargo, falando horas, da mãe que partira, deixando buracos, do pai que nos moldara com mãos calejadas de mar. Prometeu voltar, limpar a sujidade.
Deixa-me ajudar na casa. Como irmãs. Irmãos. Irmãos. A palavra aqueceu, mas cautelosa. Voltei a Cascais de trem noturno, o clique-claque das rodas como batidas de coração reparado. Isabel esperava na estação, com um buquê de flores silvestres de Sintra. E agora? Agora, reconstruir. Mas o demónio sussurrava, e se ela voltasse a trair? Dias viraram semanas. Ana chegou, magra, olhos fundos, com uma mala pequena e promessas. Limpava a casa com vigor, cozinhava feijoada à portuguesa que cheirava à casa de infância. Ríamos cautelosamente, caminhando pela praia onde o pai nos ensinara a pular ondas. Isabel aprovava, jantares a três com vinho de bairrada fluindo como conversa fácil. És corajoso, disse ela uma noite, na cama, o luar filtrando pelas persianas. Perdoar é arte. Mas a arte tem sombras. Encontrei o e-mail dela no laptop compartilhado, contacto com o credor, pedindo empréstimo familiar, para me ensinar. O ciclo. O ódio, adormecido, acordou. Não explodiria de novo, desta vez, seria cirúrgico. O inverno em Cascais chega como um amante ciumento, com chuvas que fustigam as janelas e ventos que uivam das falésias como almas penadas do Cabo da Roca. A casa, agora cheia de ecos de risos forçados, tornara-se palco de uma trégua frágil, Ana e eu, orbitando como planetas em colisão evitada, Isabel a gravidade que nos mantinha em curso. Ela, com sua paciência de professora, tecia conversas sobre história, lembra-te dos descobrimentos, Miguel, glória construída em traições, e eu assentia, mas via mapas de vingança na minha mente, rotas traçadas em linhas de código invisíveis. Ana esforçava-se. Limpava os cantos poeirentes da casa, onde teias de aranha teciam histórias antigas, plantava ervas no jardim, manjericão e coentro que cheiravam a almoços de domingo em Cascais, e até ajudava no meu trabalho, respondendo e-mails de clientes com sua eficiência bancária. Vês? Somos uma equipa, dizia ela, os olhos verdes suplicantes como os de um cão arrependido. Equipa? O e-mail que encontrara queimava. Querido credor, meu irmão Miguel assinará o empréstimo, ele é o dono da casa agora, mas confia em mim. Confiar. A palavra era uma navalha, cortando a pele fina da redenção. Não confrontei de imediato. Em vez disso, observei. Numa tarde cinzenta, enquanto Isabel dava aulas online na sala adjacente, Ana saiu, para o mercado. Seguia-a, o casaco impermeável colando à pele como segunda pele de dúvida. Ela não foi ao Peixe Fresco na Bahia, dirigiu o velho Fiat até Estoril, parando num café discreto à beira da Marginal. Lá, encontrou, o credor, um homem de fato cinzento e olhos de cobra, fumando um cigarro eletrônico que exalava vapor como mentiras. Escondido atrás de um jornal, ouvi fragmentos, o irmão assina na próxima semana. A casa vale isso e mais. Ela riu, nervoso. Ele perdoou-me. É mole. Mole. A palavra ecoou como o sino da igreja de Cascais ao domingo. Voltei antes dela, o coração um tambor de guerra. Quando entrou, com sacos de laranjas e pão de milho fingindo normalidade, sorri. Boa caçada. Ela corou levemente. Sim, fresquinho. Jantamos em família, Isabel, Ana, eu, com bacalhau alagareiro crocante e azeite dourado, mas o sabor era de cinzas. Isabel notou a tensão. Tudo bem. Assenti, mas sob a mesa, os punhos cerrados como conchas apertadas. Naquela noite, após Isabel adormecer com a cabeça no meu peito, seu cheiro a lavanda e livros velhos um bálsamo, desci à cozinha. O mar murmurava lá fora, aprovador. Liguei para o credor, usando um número bloqueado. Senhor Oliveira. Miguel Ferreira. Ouvi sobre o empréstimo familiar. Silêncio, depois voz oleosa. O irmão. A Ana disse que assinaria. Ri, frio. Não. Mas eu pago as dívidas dela, sob condição. Reúna provas das fraudes. E desapareça. Ele hesitou, mas o dinheiro fala mais alto que a lealdade. Acordámos, ele enviaria documentos incriminadores, e eu limpava a ardósia. O plano expandiu-se. Contactei o primo João, agora aliado fiel. Mais uma ronda, João. Ana está a jogar sujo de novo. Ele riu, rouco. Deixa comigo. Trago o notário e um gravador. Gravador. A vingança moderna, não espadas, mas baites. Enquanto isso, fingi normalidade. Passei dias com Isabel encaminhadas pela costa, colhendo memórias como conchas. Imagina-nos aqui em velhos, com netos a correr, dizia ela, o vento bagunçando os cabelos. Eu sorria, mas via fantasmas, Ana como sereia traiçoeira, a mãe como eco distante.
Ana sentiu o cerco fechar. Começou a chorar à noite, soluços abafados pela porta do quarto de hóspedes. Uma manhã, encontrou-me na varanda com o café. Miguel, sonhei com o pai. Ele dizia que me perdoava. O sol nascente tingia o mar de ouro, mas seus olhos eram poças escuras. E tu? Perdoas? Toquei-lhe o ombro, sentindo os ossos frágeis sob a pele. O perdão é um rio, Ana. Flui, mas deixa sedimentos. Ela assentiu, aliviada, alheia à corrente subterrânea. Os documentos chegaram por correio anónimo, extratos bancários falsificados, e-mails de conluio com o ex para desviar fundos da herança, até gravações de chamadas onde ela planejava vender a parte do Miguel sem ele saber. Cada página uma facada, mas também libertação. Mostrei a João num encontro em Lisboa, num tasco de petiscos no Bairro Alto, onde o cheiro de bifanas fritas misturava safada ao vivo. Isto acaba na polícia? Perguntou ele, mastigando uma azeitona. Não. Na família. E na imprensa local, se preciso. Imprensa. A ideia brotou como videira selvagem. Portugal ama dramas familiares, novelas na TVI, escândalos nos jornais de sociedade. Contactei um jornalista amigo de um cliente, o tipo que cobria heranças disputadas em Elvas. História suculenta, disse ele. Irmã bancária frauda irmão programador. Com casa à beira-mar. Eu publico, mas anonimamente. Anónimo. Não. Use nomes. A verdade não se esconde. Ana descobriu o inevitável numa tarde de dezembro, quando o credor ligou para ela, eu, acidentalmente, deixara o telefone desbloqueado. Gritos ecoaram pela casa, traição. Tu sabias. Encontrei-a na sala, rosto inchado, unhas cravadas nas palmas. Porquê, Miguel? Eu mudei. Mudei. Mostrei os documentos, espalhados na mesa como cartas de tarô maligno. Mudaste o suficiente para roubar de novo. Ela caiu de joelhos, o tapete persa abafando os soluços. Medo. Sempre medo de ser nada, como o pai. O pai. O fantasma uniu-nos de novo. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo como ondas em tormenta. Então para. Pede ajuda de verdade. Prometeu, jurou pelo mar. Mas eu sabia, o ciclo era vicioso, como o Tejo voltando ao Atlântico. Liguei para Isabel, que veio correndo de Sintra. Vamos à terapia familiar, propôs ela, prática como sempre. Em Coimbra, com a Lúcia. Aceitei, por ela, por nós. A viagem a Coimbra foi um purgatório rodoviário, autoestrada a um chuvosa, rádios tocando Amália Rodrigues como trilha sonora de dor. Ana tagarelava nervosamente sobre trivialidades, o novo café em Cascais, o Benfica a ganhar, mas os silêncios eram poços. Chegámos ao consultório de Lúcia ao entardecer, o Mondego fluindo preguiçoso abaixo, luzes da cidade piscando como estrelas falsas. A sessão foi um desbaste de almas. Lúcia, com óculos redondos e voz calma como vinho do Dão, guiou-nos, a traição nasce do medo não dito. Ana chorou, confessando a ganância como escudo contra o abandono da mãe. Eu via-te como forte, Miguel, e odiava-me por não ser. Eu, pela primeira vez, falei da culpa, pensei que falhara ao pai, deixando-te carregar tudo. Horas viraram catarse, lágrimas misturando-se a risos amargos. Saímos exaustos, mas mais leves, como após confissão em Romaria de Fátima. De volta, a casa parecia renovada, pintámos paredes de azul claro, como azulejos de Lisboa, plantámos oliveiras no jardim. Isabel e eu namorávamos abertamente agora, passeios de mão dada pela boca do inferno, onde as ondas rugem como amantes zangados. Ana arranjou emprego remoto em contabilidade ética, pagando dívidas aos poucos. Obrigada, sussurrou uma noite, servindo chá de ervas. Por não me expulsares. Mas o demónio sussurrava ainda. O jornalista publicou, escândalo em Cascais, irmã frauda herança familiar. Fotos anónimas, nomes velados, mas o bairro murmurava. Ana recebeu olhares no supermercado, chamadas de credores ressurgidos. Aguenta, disse eu. Ela assentiu, mas viu o fogo reacender, não de ganância, mas de sobrevivência ferida. Numa noite de ano novo, fogos estourando sobre o mar como confetes de Deus, brindámos na varanda. Vinho espumante de bairrada borbulhava nas taças. À verdade, disse Isabel, beijando-me. À família, murmurou Ana, olhos brilhando. Eu. Ao perdão que queima. O mar aplaudiu, mas no peito, a cicatriz latejava. A vingança não explodira de novo, infiltrara-se, mudando-nos para sempre. A primavera irrompeu em Cascais como uma amante impaciente,
com jasmins explodindo em cachos brancos nos muros da casa e o ar carregado de sal e promessas renovadas. A publicação do jornalista fora um vendaval curto, sussurros no mercado de peixe, olhares desviados na missa dominical, mas Portugal perdoa rápido, ou esquece, como o mar engole naufrágios. Ana endireitara-se, mergulhando no emprego com a ferocidade de quem foge de abismos, pagava parcelas aos credores com cheques assinados de mão firme, e até se inscrevera num curso de yoga em Estoril, para centrar a alma, como dizia com um sorriso tímido que parecia genuíno. Isabel e eu, ancorados no nosso ritmo, planeávamos o futuro, um casamento discreto em Sintra, com damas de honra vestidas de verde como vinhas do Douro, e talvez uma lua de mel nas ilhas dos Açores, onde o Atlântico é azul e selvagem como o nosso amor. Mas as cicatrizes não cicatrizam lisas, elas formam relevo, texturas que o toque revela. Eu acordava às vezes com o sonho recorrente, Ana na reunião, rosto desmoronando como falésia erudida, e eu, em vez de abraçá-la, empurrando-a para o vazio. Parasita, ecoava a voz dela no sonho, mas agora era a minha. Sacudia-o com corridas matinais pela praia da Conceição, pés chapinhando ondas frias, o sol nascente queimando as sombras. Isabel notava. Estás distante, amor. Como se esperasses a próxima onda. Ela tinha razão, a trégua era frágil como cristal de Valência, e eu esperava, não por traição, mas por redenção verdadeira. Uma tarde de maio, com o céu de um azul impiedoso como o de um postal de Sagres, Ana pediu uma conversa. Estávamos no jardim, eu podando as buganvílias que invadiam o caminho de pedra, ela ajoelhada a plantar rosas vermelhas, símbolo de sangue e perdão, dissera. Miguel, quero contar tudo. Sem filtros. O suor escorria pela minha testa, misturando-se ao pó da terra. Tudo. Ela assentiu, olhos fixos nas raízes expostas. O diário. As mentiras. Começou com o Ricardo. Ele gastava como um rei, e eu, para impressionar, falsifiquei relatórios no banco. Demissão, dívidas, o divórcio como granada. Quando cheguei à tua casa, era pânico puro. Via-te como ameaça, estável, sem as minhas rachaduras. Rachaduras. A palavra acertou fundo. E o testamento? Por que esconder? Lágrimas molharam a terra. Medo de perderes a casa para mim. O pai sussurrara no hospital. Ana, cuida do Miguel. Interpretei como, dá-lhe esmola. Egoísmo cego. Abracei-a ali, entre as rosas espinhosas, sentindo o tremor dela ecoar no meu peito. O pai queria equilíbrio, não esmola. Falámos horas, o sol descendo como uma moeda de ouro no mar, revelando camadas, a mãe partindo com malas cheias de sonhos brasileiros, deixando-nos órfãos emocionais, o pai afogando saudades em vinho de mesa barato, ensinando-nos a nadar para não afundar na vida. Isabel juntou-se ao entardecer, trazendo chá gelado de limão de Sintra e biscoitos de amêndoa. Histórias de família, disse ela, sentando-se na relva. Ana contou a ela também, voz ganhando força como o rio após chuva. Isabel ouviu, mão na minha, e depois, perdão é escolha diária. Escolhei-vos a ambos. Naquela noite, cozinhámos juntos, cataplana de marisco borbulhando no fogão de lenha, camarões dançando no vapor salgado, e pela primeira vez, o riso era leve, como espuma de onda. Mas o passado tem garras. O ex de Ana, Ricardo, reapareceu como uma ressaca indesejada. Ligou para ela numa noite de junho, voz melosa pelo telefone alto-falante. Querida, ouvi o escândalo. Volta, eu perdoei. Ela riu, afiada. Perdoaste. Tu roubaste. Desligou, mas viu tremor nas mãos. Ele quer a parte da casa, acha que ainda tem direitos. Direitos. O fogo antigo acendeu-se em mim. Deixa-me lidar. Liguei para o meu advogado em Lisboa, o mesmo que tratara a herança, bloqueei qualquer reivindicação. E aviso, mais uma palavra, e processo por difamação. Ricardo não parou. Mandou flores, rosas murchas, irónicas, e mensagens. Diz ao teu irmão parasita que pare de interferir. Parasita. A palavra, agora dele, era um eco grotesco. Ana chorou no meu ombro, ele sabe tudo, eu contei no desespero. Desespero. Ensinava-me paciência, mas o ódio borbulhava abaixo. Isabel aconselhou, ignora. Ele é ruído. Mas eu planeava, gravei as mensagens, enviei ao jornalista. Parte 2 da saga, disse ele. Homem de negócios acusa ex-mulher de fraude, com insultos ao irmão. A publicação saiu numa segunda-feira chuvosa, o Correio da Manhã estampando traição dupla em Cascais, ex-marido entra na briga familiar. Fotos granuladas de Ricardo no Mercedes dele, Ana borrada na praia. O bairro explodiu em fofocas, vizinhos batendo à porta com solidariedade disfarçada de curiosidade.
Ana trancou-se no quarto, dias a fio, emergindo pálida como queijo de cabra. Acabou comigo, Miguel. Não aguento mais olhares. Abracei-a, mas dentro, a vingança sussurrava: bom, sinta o peso. Lúcia, em Coimbra, marcou sessão de emergência. Fomos de comboio, o dor passando como veia verde pela janela. CO-dependência tóxica, diagnosticou ela, num consultório cheirando a incenso e livros de Jang. Ana, tu atrás predadores porque te vês como presa. Miguel, tu proteges para não perder. Verdades nuas como falésias despidas. Ana admitiu: eu uso o drama para me sentir viva. Eu uso o controlo para não doer. Saímos com tarefas, diários partilhados, meditação à beira-mar, limites claros. De volta, o verão instalou-se com calor pegajoso, festas na praia com sardinha assada e vinho verde gelado. Isabel e eu casámos numa capela pequena em Sintra, sob arcos de era e o olhar de estátuas de monges. Ana foi madrinha, vestido azul como o Tejo, lágrimas reais nos olhos ao ver-nos trocar votos, no mar da vida, ancorados um no outro. A recepção foi na casa, família reunida, tias dançando fado, primos brindando com Porto, e por um momento, o passado pareceu naufragado para sempre. Mas Ricardo escalou. Contratou um detetive para provar fraude na herança, rondando Cascais como abutre. Descobriu eu primeiro, um tipo mal encarado bebendo cerveja na esplanada do Tamariz. Afaste-se, avisei, voz baixa. Ele riu: o quê? Chamas a polícia? Não. Chamei João, que chegou com amigos, pescadores robustos de Ericeira, e conversámos num beco sombreado. Nada de violência, só palavras afiadas como anzóis, toque na família, e o mar leva-te. Ele fugiu, mas o dano estava feito. Ricardo processou por difamação familiar. O tribunal em Lisboa foi um circo, juízes de toga preta, advogados tagarelando como gaivotas, o ar cheirando a papel e tensão. Ana testemunhou, voz trêmula: ele roubou primeiro. Eu, ao lado: a herança é limpa. Provas empilharam-se, documentos, gravações, e o juiz, um homem de Setúbal com sotaque cantado, decretou: processo infundado. Pague custos, Sr. Ricardo. Vitória. Saímos para o Rocio, chuva fina molhando os rostos, e rimos, riso catártico, como após tempestade. Ana mudou depois, cortou o cabelo curto, comprou roupas simples de linho, começou voluntariado no abrigo de animais em parede. Aprendi a ser pequena, disse. Isabel engravidou nessa altura, o teste positivo como sol após eclipse. Um Ferreira novo, celebrou ela, mão na barriga. Alegria inundou a casa, mas eu via sombras, e se o ciclo passasse ao filho? Numa noite de agosto, fogueiras na praia de Carcavelos, São João antecipado, Ana confessou o último segredo. Sentados na areia, ondas lambendo os pés, ela, o pai. Eu apaguei uma carta dele para ti. Dizia que tu eras o herdeiro principal por amor, não por pena. O mundo parou. Porquê? Inveja. Achei que perdia tudo. Lágrimas no escuro. Abracei-a, perdemos juntas. Mas ganhamos agora. A verdade, enfim, não explodiu, dissolveu-se no mar, deixando sal e paz. O outono retornou a Cascais com folhas douradas caindo das oliveiras como confetes de um casamento eterno, e a casa, agora nosso ninho, pulsava com vida nova. Isabel, barriga arredondada como colina de Monsanto, movia-se pela cozinha com graça de deusa fértil, cozinhando sopa de abóbora com coentros frescos que cheirava a outonos de infância em Trás-os-Montes. Ana, transformada em guardiã silenciosa, assumira tarefas, pintava o quarto do bebé de azul claro como o céu de Évora, tricotava mantinhas de lã macia comprada em feiras de Orém. Para o pequeno explorador, dizia, olhos verdes suavizados pelo tempo e lágrimas secas. Eu equilibrava códigos e berços, o laptop ao lado de pilhas de fraldas, sentindo o peso doce da paternidade como âncora bem-vinda. O processo de Ricardo fora o último vendaval, ele fugira para o Algarve, vendendo Mercedes por migalhas, deixando cartas de arrependimento que Ana queimara na lareira. Fogo purifica, murmurara ela, chamas dançando nos olhos como memórias de fogos de artifício em Faro. A família reunira-se para celebrar a absolvição, tias trazendo pastéis de nata quentes, primos com guitarras afinadas para fado improvisado, e pela primeira vez, o riso não era forçado, era rio fluindo livre, como o Tejo ao entardecer. Mas a redenção tem camadas, como cebola alentejana. Numa tarde de novembro, com o vento uivando das Ilhas Berlengas, recebi a carta final do pai, a original, desenterrada pelo Sr. Mendes numa caixa de arquivos poeirentos. Sentado na varanda, o mar cinzento batendo ritmado, abria-a com mãos que tremiam levemente. Meu filho Miguel, se lês isto, o ciclo quebrou. Ama a Ana não apesar das falhas, mas através delas.
Tu és o farol, guia, não julga. O mar leva o sal, mas deixa a concha intacta. Lágrimas quentes escorreram, salgadas como o Atlântico. Farol. Eu fora juiz, vingador, agora, guia. Mostrei a Ana ao pôr do sol, nós duas na praia da Duquesa, pés na água fria. Ela leu em silêncio, depois soluçou contra o meu peito. Ele sabia. Sempre soube das minhas fraquezas. Abracei-a, o vento levando as palavras não ditas. E das minhas? Somos conchas, mana, vazias sozinhas, mas plenas juntas. Voltámos de mãos dadas, o horizonte tingido de púrpura como vinho de Porto envelhecido. O bebê nasceu numa manhã de dezembro, sol filtrando pelas janelas do hospital em Lisboa como bênção divina. Tomás, com olhos verdes herdados e punhos cerrados como o pai. Isabel chorou, exausta e radiante. Ana segurou primeiro, sussurrando que o avô António aprovaria. Eu segurei o minúsculo milagre, sentindo o ciclo romper-se de vez, não com explosão, mas com um choro que era hino à vida. A vida seguiu, tecida de rotinas portuguesas, domingos de bifanas na Praia das Maçãs, natais com rabanadas douradas e histórias à lareira, verões em Sagres onde Tomás corria pelas dunas como nós outrora. Ana encontrou humor num professor de história de parede, ironia doce, e quando Isabel, casando-se numa cerimónia simples na igreja de Cascais, com o mar como testemunha. Obrigada por me salvares de mim, sussurrou ela no abraço final. Eu aprendi que a vingança é fogo que aquece mas queima, o perdão, raiz que nutre. Escrevi o diário, não de ódio, mas de gratidão, páginas cheias de odores, mar, pastel, lavanda. Isabel e eu envelhecemos graciosamente, cabelos grisalhos como ondas, contando a Tomás as sagas. A tua tia e eu fomos parasitas uma da outra, mas o amor expulsou os demónios. Numa noite de verão, anos depois, sentados na varanda com o vinho do Alentejo, Ana ergueu a taça. A verdade que explodiu, e nos reconstruiu. Brindamos, o Tejo murmurando aprovação. O parasita morrera, no seu lugar, florescer a família, imperfeita, mas eterna como Portugal. Total aproximado, 6.000 palavras.